Saber amar é compreender, é encontrar sempre um outro ser, é sorrir um sorriso a mais e construir um mundo de paz. Saber amar é dizer amém, é só trocar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão, para pedir e dar o perdão. Saber amar é dizer amém, é só trocar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão, para pedir e dar o perdão. Cidinho, pode fazer a prece para nós, inicial? A prece inicial, por favor. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, agradecermos a Jesus por esta oportunidade bendita de estarmos aqui, reunidos em Teu santo nome. Vamos elevar todo o nosso pensamento e pensar que Jesus está aqui junto conosco, ministrando os seus ensinamentos, e que nós estamos sendo agraciados por toda a sua luz, por todo o seu amor e por todo o seu bálsamo, que durante toda a palestra da noite de hoje vamos ser envolvidos através da espiritualidade que trabalha aqui conosco. Por isso, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, que possamos juntos participar dessa santa ceia que Jesus nos chamou e nos convidou para participar. Bendito seja o nome de Jesus nesta casa de oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o amor e a bondade. Que assim seja, graças a Deus. E que o Renato seja intuído pelos nossos mentores, seja iluminado por todos os espíritos aqui presentes nesta noite. Que assim seja. Nós vamos falar hoje desse livro, dessa mensagem, né? A mensagem número 21 do livro O Médico Jesus. Esse livro de autoria de José Carlos de Luca. Ele é um expositor espírita, escritor de livros. Ele, como o Haroldo Dutra, ele é também juiz de direito, né? Ele atua, né? Ainda é atuante. E é uma pessoa muito inspirada, né, pela espiritualidade. E nós sabemos, né, quando a pessoa consegue escrever livros, trazer muitas mensagens, é porque trata-se também de um espírito já com uma bagagem boa, evolutiva. Então é o caso do Zé Carlos de Luca.
Então nós vamos falar sobre essa mensagem, palavras que curam. Vou voltar ao início, quem tiver a oportunidade, às vezes até de adquirir esse livro, seria importante. Um livro com várias mensagens. Aí, José Carlos de Luca. Essa é a capa do livro, tá bom, gente? Vamos voltar um pouquinho aqui. O Médico Jesus, o livro. Aí, o Direito do Estado de São Paulo, desde 1989. Então, aqui tem uma pequena biografia dele, né, no início do livro. A foto dele aqui. Voltar no índice lá, que tem a relação das mensagens. Então, palavras que curam. A mensagem 21, página 50, né? Vamos então fazer a nossa leitura juntos aí, né? Está projetado aí no telão. Tu que estás lendo, podes curar a ti mesmo e aos teus semelhantes, pelo poder sem limites da palavra falada e escrita. Ela pode ser um catalisador de forças que até então desconheces. Usa esse dom divino que o teu coração guarda, acionando-o pela mente. Miramês. Agora o Zé Carlos de Luca, ele vai, baseado nessa mensagem, né, do Miramês, ele vai discorrer, né, e vai ajudar a gente a entender e refletir com a gente, né, para a gente analisar o poder que tem a palavra, aquilo que falamos, o que escrevemos, e muitas vezes o que pensamos também. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair a ideia expressada por Jesus, quando Jesus esclareceu, né? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Palavras são como sementes. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Vamos analisar nosso vocabulário. Carecemos observar o que está saindo da nossa boca, a fim de eliminar palavras e frases altamente doentias, como: ainda morro disso, sofro de um mal terrível, de um terrível mal, meu organismo é fraco, minha saúde não vai bem. Olha quanta negatividade, né? Estou muito doente, se melhorar estraga, estou piorando a cada dia. Então aí o Zé Carlos de Luca vem nos esclarecer o que pode acontecer, né, quando nós proferimos essas palavras tão negativas. O que pode ocorrer com a gente? Todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. Evite também palavras maldicentes, palavras que abrem fendas, que machucam o próximo, pois tudo isso será veneno para nós mesmos. Utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma. Agora ele vem dizer as palavras que nós devemos proferir. Sinto-me cada vez melhor. Meu corpo é abençoado por Deus. Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. A força divina me cura de todos os males.
Meu organismo é muito forte. Eu sou luz, força e poder. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem. Tenha boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo e para com os médicos, enfermeiros, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com a sabedoria das palavras. Palavras são como, aí ele repete aquela frase de início, né? Novamente, coloca em evidência, palavras são como sementes, existem as positivas e as negativas, nós escolhemos quais delas alimentar. Bom, gente, então vamos voltar aqui um pouco, vamos analisar essas palavras. Vamos fazer uma análise primeiro das negativas. Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência de que nós somos seres imortais, somos espíritos. Uma vez criados por Deus, jamais deixaremos de existir. E nós sabemos que a cura real não é a do corpo, porque o nosso corpo, o nosso instrumento físico, ele tem prazo de validade. Tem ou não tem? Quem de nós aqui um dia não vamos desencarnar? Todos nós temos consciência disso. Um dia, mais dia ou menos dias, esse instrumento que nós estamos utilizando, ele não terá como ser utilizado, mas vai chegar um ponto que ele não vai ter condições de ser utilizado, porque nós sabemos que existem as leis de Deus, são leis imutáveis, leis estáveis, são leis naturais, e todos nós estamos submetidos a estas leis divinas, essas leis estáveis. Então, um dia todos nós seremos forçados a deixar esse instrumento físico que estamos utilizando hoje, nesse momento. Mas o que a mensagem vem dizer para todos nós é que nós estamos, enquanto estamos encarnados, temos que lutar, ter o esforço necessário para que a gente tenha uma vida de qualidade, enquanto espírito encarnado, na condição de alma, que alma é o espírito encarnado, que foi diferenciado por Allan Kardec, que o espírito desencarnado denominamos simplesmente espírito, encarnado denominamos alma. Que nós estamos aqui em 3 partes: a essência, que é o ser espiritual que somos, corpo perispiritual, que é o semi-material, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, e temos também o nosso corpo físico, que é o instrumento pelo qual nós vamos nos manifestar aqui, nesse plano físico, aqui no mundo material. Então, para que a gente possa se manifestar aqui, levar a nossa vida aqui no dia a dia, nós precisamos do nosso instrumento físico. Então, essa mensagem vem dizer que nós, enquanto encarnados, devemos procurar, ao máximo possível, viver com qualidade. A nossa vida biológica também. O que é a vida biológica? É a vida do corpo, do corpo carnal, como os demais animais possuem. Os que chamamos de irracionais também possuem esse corpo biológico. E nós também, na condição de um animal, né, que nós fazemos parte, né, dos primatas, que
somos homens, né? Somos seres racionais, né? Os primatas são no caso do processo evolutivo, né? A gente sabe que existem muitos mistérios na criação de Deus, mas nós fazemos parte desse ser humano, né? Fazemos parte dos humanos. Existem, né, abaixo de nós os primatas que são muito semelhantes a nós fisicamente. Mas uma coisa é certa: todo e qualquer ser biológico precisa de ter saúde para viver com qualidade, para que nós possamos viver bem enquanto estamos aqui. Tem pessoas que às vezes afirmam: mas eu vou comer de tudo, vou cometer todo tipo de exagero. Às vezes a pessoa tem um tipo de uma enfermidade que exige uma certa disciplina. Principalmente, vamos citar o exemplo aqui dos diabéticos, né, que são doenças inerentes ao corpo físico. Às vezes a pessoa não faz nenhuma dieta, não faz nenhuma disciplina com relação àquilo que ela se alimenta. Aí muitos dizem assim: mas eu vou morrer mesmo, não vou levar nada, eu vou comer mesmo tudo que eu puder, e exagera nisso e naquilo. Mas a questão não é que a gente vai morrer, nós sabemos que todos nós vamos desencarnar, esse corpo biológico vai morrer. Mas o importante é que, enquanto a gente estiver aqui, nós temos que estar aqui com a melhor saúde possível. Porque nós sabemos que não é fácil a gente estar ligado a um corpo, esse instrumento bendito que Deus concedeu para todos nós, esse instrumento maravilhoso. Já imaginou, a gente ainda sente o peso desse corpo quando ele está relativamente com uma boa saúde, né? E a gente ainda sente, né, as necessidades, né, que a gente tem aqui de se alimentar, todas as necessidades inerentes ao espírito encarnado, à nossa vida aqui no plano material. Agora, imaginemos a gente estar ligado a um corpo enfermo. Muito mais pesada se torna a nossa caminhada aqui. E a gente deve lembrar que a idade do corpo físico, ela influencia muito na qualidade de vida, no nosso caminhar, na nossa cognição, na nossa coordenação motora, né, e por aí vai. Porém, ser idoso não significa ser doente. Nós podemos ter uma idade, ser idoso, ter uma idade já bastante avançada, uma idade biológica, e a gente conseguir ter uma boa saúde. E a gente vai conseguir de que forma ter essa boa saúde? Através da nossa disciplina. A gente fazer exercícios físicos regularmente, procurar alimentar aquilo que nos faz bem, evitar os alimentos que podem provocar o nosso desequilíbrio físico, ou seja, causar um mal para o nosso organismo, causar sofrimento. Porque enquanto não chegar o nosso momento de partir, a gente não vai partir, nós vamos ter que ficar aqui, até quando Deus assim o permitir. Então, é de bom senso que a gente procure fazer o máximo possível para a gente viver com qualidade. E evitar, isso é muito importante, evitar esses verbos, estas palavras que potencializa uma negatividade na nossa mente. A gente deve lembrar sempre, né, daquela frase, né, que é sempre citada, né? Mente sã, corpo são. Então a mente, ela está fora do corpo, mas ela comanda o corpo. Então, quando nós pensamos positivamente, a nossa mente está educada para afirmar coisas positivas,
vai ajudar a refletir no nosso instrumento físico. Então, por isso que fala, mente sã, corpo são. Então, essas palavras negativas que estão aí elencadas, né, por Zé Carlos de Luca, é para a gente ter um parâmetro, para que a gente possa evitar estar proferindo esse tipo de frases altamente doentias. Como ele citou aí, né, ainda morro disso, sofro de um mal terrível, meu organismo é fraco, minha saúde não vai bem, estou muito doente, se melhorar estraga, quer dizer, estou piorando a cada dia. Então, a gente deve evitar, porque aquilo que a gente fala cria uma energia muito forte com relação àquilo. Então, mesmo sabedores, né, que estamos num instrumento físico que tem um prazo de validade, né, que nós estamos aqui temporariamente utilizando esse instrumento físico, que é o nosso corpo material, mas a gente deve sempre evitar esse tipo de frases, porque isso aí potencializa o mal-estar em nós. Funciona como gatilhos. O que é um gatilho? O gatilho é quando o gatilho de uma arma, por exemplo. Quando você aperta, ele dispara, né? Ele dispara, e depois de disparado, aquela energia, né? O projétil da arma vai, né? Para alcançar o alvo para onde for apontada, né? Então é como se estivesse apertando um gatilho de uma arma para nos destruir fisicamente. E muitas vezes a gente, afirmando essas palavras negativas, nós estamos, em certo momento, até esquecendo da nossa imortalidade, de que nós somos seres imortais, somos seres pensantes, e devemos educar os nossos pensamentos, porque quando chegar o nosso momento da partida, e vai chegar para todos nós, isso aí é uma certeza absoluta que todos nós temos, a gente procurar o máximo possível para que o nosso ser espiritual, nossa essência espiritual, continue comandando da melhor forma possível o nosso instrumento material, a nossa máquina material, que é o nosso corpo, enquanto estivermos aqui. E na medida do possível, né, sempre lembrar das nossas palavras positivas que nos ajudam, que podem nos ajudar a manter a nossa saúde integral, espírito, perispírito, corpo físico. E são essas palavras sugeridas aí por Zé Carlos de Luca. Utilize frases que são verdadeiros remédios para a alma, ou seja, para o espírito encarnado, né? Para nós que estamos aqui encarnados. Sinto-me cada vez melhor. Olha que palavra que tem um poder positivo. Sinto-me cada vez melhor. E nós podemos levar essa frase aí até para a nossa essência espiritual. Mesmo que estamos atravessando uma doença, estamos doentes fisicamente, o nosso corpo, né? Como a gente falou, portador aí de hipertensão, por exemplo, um diabetes, isso é inerente ao corpo, mas nós devemos lembrar da nossa imortalidade. Sinto-me cada vez melhor espiritualmente, apesar da nossa enfermidade física. O nosso grande exemplo era o Chico Xavier. Nosso querido Chico, ele era uma pessoa enferma fisicamente. Ele enxergava muito pouco, ele tinha problema de próstata, ele tinha vários tipos de doenças físicas. No entanto, ele viveu mais de 90 anos, né? Ele chegou. Apesar das enfermidades do corpo físico, porque o espírito dele, ele espírito, era muito forte. A fortaleza espiritual dele suplantava as limitações físicas. Então nós também podemos nos espelhar no exemplo do nosso querido Chico. Lógico, nós não somos um Chico Xavier, né? Mas ele era um espírito encarnado como nós.
Ele era uma alma, né? Ele estava encarnado aqui, com as suas limitações, com as suas dificuldades. No entanto, ele viveu mais de 90 anos, e nós também podemos. Não quer dizer, né, que todos nós vamos viver quase um século, né, 90 e poucos anos, que cada um de nós tem uma programação, né? Então, se a nossa programação espiritual for para que a gente desencarne de uma forma até repentina, digamos, se isso acontece, um acidente, pode acontecer, a pessoa sofreu um infarto, um AVC, de repente, a pessoa está boa, de repente do nada, aí já, porque já chegou o momento da pessoa ir. Mas isso não justifica a gente provocar, por conta própria, por invigilância, o nosso desencarne antes do momento programado. Porque aí nós nos tornamos suicidas indiretos. Foi o que aconteceu com André Luiz, quando ele desencarnou. E, para a surpresa dele, ele estava sendo acusado de suicida. A maioria das pessoas nós conhecemos, né, a história do Nosso Lar, que foi um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo benfeitor espiritual André Luiz, ele contando a própria história dele. Então, se tiver na nossa programação de for um desencarne por um acidente ou por uma doença que a pessoa venha a desencarnar rapidamente, mas isso estava na programação. Mas enquanto a gente estiver aqui, porque tem aquele ditado popular que diz assim, né? Para morrer basta estar vivo, não é assim que o povo fala? É uma grande verdade. Às vezes está com uma pessoa aí saudável, né? Você encontra aquela pessoa na rua hoje, aí, aquela pessoa saudável, conversa com ela, até no outro dia a notícia, fulano morreu. Mas como? Conversei com ele ontem, estava super bem. Uai, para morrer basta estar vivo. Essa é uma lógica, né? Então, é a gente viver bem, com qualidade de vida, enquanto a gente está aqui, encarnado. Mais uma palavra positiva, né? Meu corpo é abençoado por Deus. E é mesmo. Porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então o nosso corpo também vem de Deus. Tudo que existe vem de Deus. É criação de Deus. Então o nosso corpo é uma bênção de Deus, que nós devemos cuidar muito bem, procurar da melhor forma possível viver com qualidade. Então a gente sabe como é importante, né, as academias, para o exercício do instrumento físico, para a gente fortalecer a nossa musculatura física, porque isso vai proporcionar uma melhora geral na nossa qualidade de vida. Os alimentos, né, mais uma vez, a gente lembrar daquilo que nós devemos nos alimentar, uma alimentação balanceada, evitar os vícios de maneira geral, na medida do possível, o hábito do tabagismo, do alcoolismo e por aí, vários outros tipos de drogas, né, que muitas pessoas utilizam. Isso aí mina a sua saúde física. Lembrar, né, que esse instrumento abençoado por Deus, nós devemos cuidar bem. Uma coisa que foi abençoada por Deus, nós recebemos no momento da nossa reencarnação esse instrumento maravilhoso, que é uma grande bênção do Criador, para a gente utilizá-lo no nosso processo evolutivo de crescimento aqui na Terra, tanto no aspecto da inteligência como da moral, né, da moralidade. Desenvolver o amor, desenvolver a inteligência. Mais uma palavra? Vamos lá, mais uma frase, né? Sou suficientemente forte para superar a enfermidade. Aquilo que a gente falou, né? A gente deve ter essas frases afirmativas, porque isso aqui ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico.
Hoje é muito falado, está acontecendo muito as doenças autoimunes. O que seriam essas doenças autoimunes? O câncer, por exemplo, é uma delas. Existe a lúpus, né? E tem várias outras aí. O que acontece quando a pessoa é acometida de uma doença dessa? É que muitas vezes o nosso sistema imunológico, os soldadinhos, que são bilhões, que são designados para nos defender, ou seja, para defender o nosso corpo das enfermidades, muitas vezes eles estão sendo desestimulados. É como o general, né, que somos nós que estamos ocupando o nosso corpo físico, nós somos o general que comanda o grande exército que nos defende de todo e qualquer tipo de enfermidade. E quando esse general, ele mesmo perde a vontade de viver, não, já perdi a guerra mesmo, essa guerra está perdida, não quero mais continuar essa batalha, a vida não tem sentido para mim. Quando a pessoa, por exemplo, cai em sistema de depressão, aí o que acontece? Os soldados, os comandados dele, você não quer viver? Não, então vamos te matar logo, porque aí você já desencarna logo e nós já vamos seguir por outros caminhos. Então não deixa de ser, de certa forma, um tipo de suicídio. Também porque acontece muito isso, e muitas vezes as raízes dessas doenças estão no corpo espiritual, no perispírito, que em muitos casos vem de reencarnações anteriores. Aí a pessoa encarna, tem muitas pessoas que já têm uma tendência para depressão. A gente deve tomar muito cuidado para a gente não alimentar a nossa depressão. O que alimenta a depressão? São aquelas frases negativas lá que nós acabamos de ver agora há pouco, né? Nós estávamos analisando. Então toda frase negativa, estou cada vez pior, não tem mais jeito, eu já estou morrendo, esse tipo de coisa assim. Isso aí são comandos que nós damos aos nossos comandados, que é o exército, nosso sistema imunológico, que começa a trabalhar contra nós mesmos. Aí o que acontece quando a pessoa tem a doença autoimune? Em muitos casos ela tem que tomar medicamento para fragilizar o seu sistema imunológico, para que ele não a destrua. Então, muitas vezes por causa dos pensamentos negativos. Então cada caso é um caso. Às vezes a gente vê, mas aquela pessoa é uma pessoa tão boa, né? Mas está com câncer, está com uma doença muito grave. Cada caso é um caso, e não pode generalizar, porque cada um vem com uma programação. Muitas vezes também acontece daquela doença está na programação daquela pessoa, mas a programação da reencarnação, ela não é uma programação estática. Está programado, vai acontecer aquilo ali e acabou. Não é bem assim. É uma programação que ela pode ser mudada, ela pode ser alterada, conforme a nossa postura, porque nós não somos robôs. O corpo é uma máquina, mas quem comanda a máquina não é um robô, não é uma máquina, é um ser espiritual pensante. É um ser que possui individualidade, somos cada um de nós, espírito, alma, ser imortal, e nós somos únicos, não existe nenhum ser igual a nós, espiritualmente falando. Podemos observar gêmeos idênticos fisicamente, mas se a gente for conversar com eles, a gente vai notar, vai perceber claramente a diferença. Do modo de pensar, do modo de agir, tem diferença, a gente percebe. Nós que não convivemos com pessoas que são gêmeas, a gente vê aquela pessoa, mas eu confundi, eu achei que você era o fulano, não, mas você é o outro. Porque a gente não tem aquela convivência diária, mas as pessoas que convivem no dia a dia conseguem separar,
consegue discernir quem é um, quem é o outro. Porque o ser espiritual é único, a nossa individualidade vai permanecer sempre. Nós vamos continuar sempre. Uma vez criados, os espíritos são imortais. Lembrando, né, que muitas vezes nós utilizamos a palavra somos eternos, mas o correto é dizermos que somos imortais. Porque a eternidade é um atributo de Deus, o Criador. Porque Deus é incriado, Ele existe de todo sempre e para sempre. E nós fomos criados, ou seja, nós tivemos um ponto de partida, um princípio. Então, a partir do momento que nós somos criados, nós somos imortais. Mas, e nós trazemos bagagem de existências anteriores, que em muitos casos refletem na existência atual, porque o nosso perispírito, o corpo espiritual modela o corpo físico, e muitas vezes se a doença está instalada no corpo semimaterial, que é o perispírito, que é onde estão as raízes do DNA, isso aí a ciência já está caminhando nessa pesquisa, a longos passos, porque existe um enigma, por que o DNA, né, de uma pessoa acaba se desorganizando e gerando, por exemplo, as doenças autoimunes, que a gente estava falando. Porque matrizes que estão enraizadas no perispírito acaba refletindo no corpo físico. Mas tudo isso pode ser mudado para melhor. A gente conseguir levar uma vida enquanto encarnado aqui, uma vida biológica com qualidade, desde que possamos estar em sintonia com Deus, o Criador, através da prece, sempre lembrar que nada nos acontece por um acaso, tudo está submetido à vontade de Deus, porque na oração dominical, né, que é a oração do Pai Nosso, nós sabemos que tem aquela frase muito importante: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, ou seja, tanto aqui no plano material como na dimensão espiritual. Os céus ali, né, o céu está em sentido figurado. Então, terra é o plano material que estamos, céu é a dimensão espiritual, que é a verdadeira morada de todos nós, essencialmente, seres espirituais e imortais. Então, a gente pode buscar força na nossa oração, na nossa prece do dia a dia, a prática do bem, a caridade. Que, na verdade, o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. Isso que significa a caridade. É a grande bandeira da doutrina espírita, né, do Consolador prometido por Jesus. Fora da caridade não há salvação. Salvação no sentido de crescimento espiritual. Porque é através da prática, da vivência do amor é que nós crescemos, é que nós evoluímos espiritualmente. E no exercício também do nosso intelecto, né, da nossa asa da inteligência também. Nós precisamos evoluir na asa intelectual e na asa moral. O que acontece com a humanidade hoje é que, de maneira geral, os seres humanos evoluíram bastante no aspecto da inteligência, porém no aspecto do amor, da moralidade, estamos ainda um pouco atrasados, mas isso já vai começar a alinhar agora no planeta de regeneração, uma nova etapa que o nosso planeta está sendo promovido ao longo desse milênio. Então, é um esforço que nós devemos ter. E lembrar que nós podemos viver com uma qualidade de vida bem melhor, afirmando sempre pensamentos positivos, cultivando pensamentos positivos, principalmente palavras positivas. E para finalizar, eu vou fazer aqui uma prece, que muitas pessoas utilizam. Essa prece
Ela é chamada prece do amanhecer, mas que ela pode ser utilizada quando nós acordamos na manhã, mas ela pode ser utilizada também com alteração de alguns termos em qualquer momento da nossa caminhada. Então, para finalizar, nós vamos proferir essas duas preces aqui, que é muito importante a gente, logo ao levantar, a gente se conectar com o divino, com Deus, que nós temos tudo para ter um dia proveitoso, um dia de qualidade. Vamos lá, a primeira, né? Depois a gente vai proferir a segunda, que serve para todo momento da nossa caminhada. Então vamos ler juntos aí? Aí vai ser como prece de encerramento já também, tá bom, gente? Oração do amanhecer. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje ao mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim, não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos aqueles que chegarem a mim possam sentir a tua presença. Reveste-me com a tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Que assim seja. Agora, a outra que podemos realizar em qualquer momento que estejamos passando, em especial nos momentos difíceis, né, que todos nós aqui encarnados, né, passamos, ou desencarnados também, né, porque a prece, ela é para o ser espiritual. Oração para todos os momentos. Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos aqueles que se chegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me com a tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia da minha vida, né, que já não é desse dia, né, que é da vida, né, reveste-me com a tua beleza, Senhor, e que no decurso de minha vida eu te revele a todos. Então é para todos os momentos. Então, gente, a gente agradece a todos pela atenção, nosso muito obrigado, e vamos então refletir principalmente sobre essas duas frases aqui, ó. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, ou seja, a maledicência, né? Que nós possamos fechar os ouvidos quando alguém vem falar mal de outra pessoa para a gente, comentando sobre o mal, que a gente não tem ouvido para essas coisas, e que a gente também possa guardar o nosso verbo, né, da maldade, que muitas vezes nós ouvimos uma calúnia e ainda temos o prazer de passar para frente, disseminar aquela maldade, aquela energia ruim, que muitas vezes vai ajudar a destruir a reputação de outra pessoa, que muitas vezes nós nem sabemos se aquilo ali é verdade mesmo ou não, mas a gente já tem aquela ansiedade, já, muitas vezes assim, já pelo vício, né, da maledicência, de passar para frente. Então o que é que essa frase diz, essa oração? Fechar os nossos ouvidos a toda calúnia e guardar nossa língua de toda maldade. Então, porque isso aí é a coisa que desagrada, que atrapalha a nossa sintonia com Deus. Como nós queremos um dia abençoado, uma vida abençoada, se nós somos disseminadores de energias ruins, de coisas ruins. E muitas vezes aquelas frases negativas nós falamos lá na exposição, né, minando a nossa própria saúde geral. Mas tenhamos certeza de que calúnia
e difamação, né, e maldade e maledicência fazem mal, e muito mal, principalmente para aquele que assimila e ainda passa para frente. Porque como Jesus afirmou, o que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca, o nosso coração está cheio, ou seja, o nosso interior está cheio. Se nós estamos verbalizando coisa ruim, é porque essa coisa ruim está dentro de nós ainda. Precisamos trabalhar isso dentro de nós. Então fica para a nossa reflexão. Nós vamos fazer mais uma música para a gente finalizar. Lembrar, né, que amanhã nós temos nosso estudo. No domingo, agora no próximo domingo, teremos mais um encontro de assistência espiritual intensiva, aqui no Gerluz, a partir das 16 horas. Quem puder, compareça, é um momento muito importante, onde são tratados, né, além, né, das doenças físicas que nós somos acometidos, as raízes, muitas vezes, dessas doenças, dessas enfermidades que estão no espírito, e que nós vamos, quando nós adentramos essa casa aqui no domingo, a partir das 16 horas, domingo sim, domingo não, né, são domingos alternados, é o momento da gente colocar naquele momento ali nas mãos de Deus, né, a nossa vida, orar com fé, que muitas vezes nós somos ajudados pela espiritualidade superior, e a gente pode ser muito auxiliado para ter uma qualidade de vida bem, bem melhor enquanto aqui encarnados, e espiritualmente também. Deus enviou seu Filho amado para trazer para nós a luz. Ele chegou com humildade, trouxe o amor, semeou a paz, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, e o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Onde eu vou cruzar os rios e verei então um lugar de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, e o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos cantar o Samaritano para encerrar? Oferecer isso para a Roberta, que está nos visitando aqui hoje, né, Roberta? A Roberta que agora está na dirigência da Casa Espírita lá em Alto Garças, Casa Espírita Sueli Caldas Schubert. Está caminhando bem lá, né, Roberta? Graças a Deus, né? Hoje sinto em meu
libertar, a alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho desse imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém que espere também necessita te encontrar. De mim samaritano, os meus passos em teus passos